Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá, mais um episódio do Coach Chat. Agora aqui, o episódio número 38, esse que eu acho que é o episódio que vai dar o que falar. Eu até estava conversando aqui com o Sergião, talvez a gente faça até em duas partes, ou esse episódio vai ficar com 2 horas e meia, 3 horas, quem sabe, né, Sergião? Vamos falar Opa, sobre treinamento de força, meu. Eu já vou te perguntar na lata, tá? Você faz ou não faz treinamento de força? Você que já no auge aí dos seus 60 anos, eu tô também no auge aqui, chegando nos meus 50, né? Você chegando nos 60, eu chegando nos 50. E eu queria perguntar, você faz, você acha importante? Manda brasa. pô, treino de força é a base, né? Eu acho que se a gente for falar em componentes de, de treinamento, né, que a gente usa hoje em dia para treinar um atleta, desenvolvimento da capacidade aeróbica, desenvolvimento de força, que aí no caso do esporte de endurance, eu gosto de falar mais como endurance muscular, né? E a parte aí de treino de velocidade, ou seja, é um componente muito importante. E a gente geralmente, quando fala de força, né, a gente meio que divide um pouco aí em duas fases, né? O treinamento de força específica, né, que é aquele que a gente faz na natação, na bike, na corrida, e o treino de força bruta aí, que eu digo que é a parte que a gente faz de academia, mas sem dúvida nenhuma, né? Se você quer ter alguma longevidade aí, você não está fazendo treino de força e também mobilidade, você não vai chegar lá. Exato, boa. Eu sempre falo o seguinte, o pessoal se preocupa muito, né, com a questão fisiológica, né? Então tá todo mundo preocupado na frequência. Lógico, a gente tem hoje um medidor de potência e tal, mas vamos falar que existe um método para você treinar em cima da bike, mas quando a gente fala de evolução, né, de performance, e aí eu falo até para as pessoas que têm acima dos 35 anos, eu não falo nem que pode ser, não, é essencial, né? Eu acho que é obrigatório a pessoa ter alguma série, algum dia ou 2 dias dentro da sua semana de treinamento para você fazer o treinamento de força. Nós estamos falando de uma parte de treinamento neuromuscular. Eu, por exemplo, que eu trabalho muito com atletas que vão fazer eventos de alta montanha, você imagina, pô, o ciclismo, ele é sim um esporte de força, né? A gente muitas vezes, quando a gente treina, a gente não, a gente está menos preocupado aí, a visão do treinador, tá? Falando, não a visão do atleta. A visão do treinador é a gente treinar a parte neuromuscular. Então, você, quando você está assim, pensando num esporte, né, no ciclismo, eu falei agora de subir montanha, de você pega um sprinter, por exemplo, que o cara ele tem que enfiar ali no final de prova, né? Você vê alto nível, os caras de 1.500 a 2.000 watts. Então, você precisa ter força para fazer isso, né? Você precisa trabalhar, lógico, em cima da bicicleta, mas você pode trabalhar de uma outra forma, usando, né, componentes que não tem nada a ver, de repente, com o movimento, aquilo que você faz no esporte, que vão te ajudar a você melhorar essa condição de performance, tá? Eu vou começar, a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu queria, vamos fazer esse bate-bola, né? O Sergião mais falando de triatlo, eu mais falando de ciclismo, e eu queria já, né, tocar essa bola aí para o Sergião e falar, ô Sergião, você pegar um atleta seu, aí eu vou dar um exemplo, tá? Ele tem aí os seus 45 anos, ele quer fazer um Ironman, tá? Não é um short triatlon, né? Ou um triatlon olímpico, né? O que a gente chama de standard hoje. O que que você costuma desenvolver, né, em relação a essa parte ou de academia ou de treinamento de força com um atleta seu? Aí, vamos começar do mais velho, depois a gente, talvez aí o mais novo tenha menos, né, obrigações em relação a isso, mas óbvio que também seria legal, é um componente importante, a gente vai falar por quê aí ao longo do programa, mas o que que se aplicaria para um cara, né, não precisa falar exercício, mas o que que se aplicaria, né, como treinamento para esse atleta que quer performar melhor com você?
Bom, eu sou a favor de fazer um treinamento de força o ano inteiro, né? Eu sei que tem alguns técnicos que fazem apenas fases, né, durante o off-season aí, que foca mais em treinamento de força, mas eu acho essencial o treinamento de força ser feito o ano todo, e a única diferença é que, por exemplo, num momento como agora, né, eu pego meus atletas mais velhos, onde eu foco em reduzir o volume total de treino de endurance e aumentar a frequência de treino de força, né? De treino. Aí seria mesmo a musculação pura feita em academia, além do treino específico, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, no mínimo, eu recomendo 2 vezes por semana, né? Eu tenho um atleta que tem, por exemplo, a chance de fazer um treino de 3 vezes por semana. Eu faço membros superiores uma vez e 2 vezes da semana com membros inferiores, porque, na verdade, no esporte aí do triatlon, né, como é no ciclismo, né, a demanda maior ainda acaba sendo dos membros inferiores, né, de perna, né? Então, é uma coisa essencial. E o que é importante, eu acho, a gente falar, porque eu vejo esse erro sendo cometido muitas vezes, principalmente pelas pessoas que vão procurar uma assistência em academia e falo, eu tive um atleta que eu estava com ela ontem aqui em San Diego, que aconteceu isso, ela foi numa academia, de umas maiores academias que tem aqui na Califórnia, e falou que queria fazer um trabalho, né, uma ajuda para fazer um trabalho para ganhar força, e o trabalho recomendado pelo personal trainer, no caso, para ela, né, o treinador, foi de fazer um trabalho de muscle endurance, né, de endurance muscular dentro da musculação, né? São aquele conhecido 3 séries de 30 repetições, com 30% da carga, aquela ideia, né? E eu tive que explicar, né, eu acho que é bom isso para todo mundo que está ouvindo, né, que esse é um treino que é muito melhor sendo feito específico no teu próprio esporte, né? A gente tem várias formas de fazer esse treino de força específica na natação, no ciclismo e na corrida, e não precisa fazer e não deve ser feito na musculação, porque principalmente não é específico, né? Então, a musculação a gente tem que usar para o objetivo que a gente quer maior, né? O Ronaldo até estava mencionando sprinter, né? Que daí tem que fazer um trabalho de potência, às vezes pliometria, né? Uma outra coisa, mas a gente tem que focar para fazer um trabalho de força, né? De ganho de força específica. Boa. Bom, até em relação a isso, até tem um estudo aqui que eu trouxe. Pô, eu dei a mancada aqui de não pegar o autor, mas depois eu posso passar, tá? Esse cara pegou 12 ciclistas de alto nível, trabalhou com eles durante 10 semanas. E aí ele fez dois treinos, né? Então tinha lá o treino da bike, 60 até 82% da frequência cardíaca máxima, que foi a relação que ele usou lá. E aí ele substituiu, né? Era um treino de 1 hora e meia, ele substituiu esse treino por treino de força, fazendo o treino de força, só que ele trabalhou mais de 10 repetições, tá? Trabalhou mais de 10 repetições com esses caras. E aí, o resultado final foi que esses caras, eles não melhoraram em relação a VO2, não melhoraram em relação à força, não melhoraram em relação à potência, porque a gente sabe muito bem que o trabalho, né, em cima da bike, ele é um trabalho catabólico. O ciclista, ele fica 3, 4 horas, muitas vezes, em cima da bicicleta. Então, aí já vai, né, uma orientação para todo mundo. Se você for para a sala de musculação ou for fazer um treinamento de força, mais de 10 repetições não resolve, tá? Não, você não vai ter benefícios, isso pelo menos em relação ao desempenho. Pode ser que você tenha, sei lá, em relação a outra coisa, por exemplo, sei lá, melhorar a estrutura dos tendões, né, que propicia, né, uma das coisas que propicia o treinamento de força, mas em relação a desempenho e performance, que é o nosso assunto aqui, isso não vai te trazer grandes benefícios, tá? Então, se você tiver que trabalhar, ir para a sala de musculação, ir para a sala do treinamento de força, você faz menos de 10 repetições, lógico, você tem que ser bem orientado, o Sérgio falou muito bem,
Eu acho que assim, eu, por exemplo, eu não trabalho com bodybuilding. Por quê? Simples. Eu não sei trabalhar com esses caras. Eu não sei o que precisa, eu não sei quais são os melhores exercícios. Então, assim, se você tem uma especialidade, é legal você trabalhar nela. Mas se você não tem, você pode falar que não é a tua especialidade e não, ou pelo menos perguntar para aqueles que têm, né, o entendimento sobre o assunto. E é o que acontece muito principalmente nas academias aqui no Brasil, tá, Sérgio? A galera parece que sabe de tudo, sabe treinar tudo, tal, e um dos erros principais é justamente esse. Eles visualizam muito, pô, é um esporte de endurance, então o que que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar resistência, né? Eu tenho que trabalhar uma quantidade de repetições alta, e na verdade, essa quantidade de repetições alta a gente já faz em cima da bicicleta, né? No caso do ciclismo. Então, a gente precisa recrutar, né, o músculo de uma outra forma, trabalhar de uma outra forma. E quando a gente vai, né, muita gente tem receio, inclusive de carregar, de pegar peso. E também é um erro, né? Porque quando você vai para o treinamento de força, você tem que sim usar carga. Você não precisa necessariamente fazer até exaustão, né? Como muita gente acha, tal. Mas você tem que usar. É uma forma de você aumentar a intensidade dentro do treinamento de força, tá? Eu estou falando, lógico, tudo isso, mas eu até, pô, eu faço aqui um parênteses, digamos assim. O trabalho de força, há um tempo atrás, há 10 anos atrás, era um trabalho concorrente. O Sérgio deve lembrar dessa fase aí, né, que a galera tinha medo de fazer porque perdia performance. Talvez muito porque não se sabia, né, qual que era o ideal de você trabalhar dentro de uma sala, né, de treinamento de força, mas era um treinamento concorrente, tá? E E aí, tinha um nesse mito, né? período... Oi? Tinha um mito, né? Principalmente pelas atletas femininas aí, de que achavam que iam ganhar peso, ganhar Exatamente. volume muscular, né? Exatamente, é sobre isso que eu ia falar. O cara muitas vezes não usa carga. Eu entendo o escalador, a preocupação dele em ganhar 1 ou 2 quilos, né, na montanha, perder potência relativa e tal. Porém, a gente tem que analisar sobre diversos aspectos, né? Músculo, a gente nunca pode falar que é ruim, porque isso pode melhorar a tua condição biomecânica. Ponto. É lógico se você falar assim, ó, também tem estudo aqui que também depois eu vou falar, você pegar, ganhar massa muscular no membro superior, pô, pode não ser legal, né? Porque isso não vai te ajudar na hora de subir montanha. Mas se você ganhar nos membros inferiores, ganhar um pouquinho no quadríceps, né? Na panturrilha, né? No bíceps femoral, tal, legal. Isso pode trazer um benefício biomecânico. E a gente está falando do treinamento de força. Principalmente, tá, pessoal? É importante vocês entenderem isso. E é lógico que eu estou falando aqui é estatístico. E eu não sou aquele cara chucrão. A gente, apesar de ser velho, a gente não é chucro de entender que isso pode ser bom para todo mundo. Realmente não é. Eu tinha uma atleta, minha melhor atleta até hoje, ela não fazia treino de força porque ela se sentia mal depois que ela fazia. E aí não adianta você. A gente tentou várias vezes e realmente ela não se sentia bem. Porém, 99% dos meus atletas se beneficiam hoje quando você inclui o treinamento de força. Então, é estatístico, eu não vou falar que vai servir, vai ser bom para todo mundo. Talvez se você ajustar, né, as cargas, ajustar nível, quantidade de repetição, o nível de intensidade dos exercícios, talvez você se sinta melhor, se você se sente pior. E eu estava falando aqui dos escaladores, né, que se sentem mal, mas a parte biomecânica, se você ganhar 1 ou 2 quilos, não é um problema, pessoal, tá? E principalmente para os atletas mais velhos, que a gente tem um trabalho catabólico muito alto. Mas na verdade você não ganha. É muito. Olha, é Muito. quase impossível se ganhar 1 quilo, 2 quilos de massa muscular. Por quê? Porque a característica do nosso esporte é muito catabólica, né? Então, você vê, se você for falar com um fisiculturista, né?
a dificuldade que esses caras têm de ganhar 1, 2, 3 quilos de massa muscular é absurda, né? E eles usam todos os métodos, né? Um catabolismo muito pouco treino aeróbico, muita alimentação, quer dizer, várias coisas, né? E eu que já fiz muito treino de musculação, inclusive agora, nesses últimos 7 anos, que eu parei de fazer treino de endurance, né? Eu estava só dedicando mais ao jiu-jitsu e fazer musculação. Eu ganhei no máximo 1 quilo ou 2 quilos, mas isso só fazendo isso. Você vê que em 7 anos para ganhar 1 ou 2 quilos e só fazendo isso com zero catabolismo vindo de treino de endurance, né? Então, eu acho importante a gente falar, porque é muito, mas muito difícil você conseguir ganhar, você que é atleta, ganhar algum peso. Então, acho que você não tem que se preocupar com isso, porque Exato. realmente para você Eu acho que ganhar, você tem são. que parar o outro treino e só comer. Não, e acho que são casos e casos, né? Você pegar um atleta mais jovem, que talvez tenha uma tendência maior, né? Tem uma massa magra já de nascença, digamos assim, mais alta. Talvez, aí sim, mas o atleta, principalmente o atleta mais velho, né? Mas, Passou dos 35 anos, não vai é ganhar. muito difícil, por conta, obviamente, né, do processo de envelhecimento, da gente perder, morrerem, né, células musculares e, e o trabalho catabólico do treinamento de endurance. Isso é perfeitamente normal. Então vocês não têm, acho que assim, não tem que. Às vezes a pessoa engorda, né, e joga a justificativa na musculação, né, ou no treinamento de força. Eu já vi gente aqui que engordou e jogou, por exemplo, a culpa na creatina, né, que a É. creatina fez ganhar 2 quilos. Então, eu falo, pô, Não o foi no cara quando Brigadeiro. engorda, é justificativa, ele arruma, ele nunca vai falar que é porque é as guloseimas que ele comeu. Você vai ajustar de uma outra forma. Mas, pessoal, vamos pensar, né, bastante sobre o assunto, vamos testar. Você que nunca fez, ou que fez faz pouco, ou que deixa isso meio de lado, pô, vai tentar, cara, faz um negócio legal, pega uma orientação boa, né, de treino e faz, tá? Por quê? O treinamento de força, assim, ó, eu trouxe aqui, sei lá, uma cacetada de estudo, não vai dar para falar sobre todos, mas é, o treinamento de força basicamente atua na economia de movimento, tá? Se tem um benefício maior para a gente, se falar assim, ó, qual que é o benefício maior do treinamento de força? É atuar na economia de movimento. Tá? Então, e o que é economia de movimento? Vou explicar aqui porque talvez muita gente não entenda o termo, né? Economia de movimento. É, você simplesmente você demandar menos energia, tá? Vamos falar assim, né? Num, eu vou usar o exemplo no ciclismo, talvez o Sergião aí use algum exemplo aí no triatlo, mas eu vou falar no ciclismo, por exemplo. Você está ali subindo a 250 watts. Aí o cara que é menos econômico, vamos supor que eles estejam ali no mesmo nível de idade, né? Mesmo padrão de peso e tal. Aí você pega um cara, tá lá numa frequência mais alta, o outro cara está numa frequência mais baixa, né? Então é uma demanda, você usa uma demanda de energia muito mais baixa, se você tem, né, essa economia de movimento bem trabalhada, do que aquele cara que não tem isso. Muitas vezes, por exemplo, você tem um VO2 muito alto, porém, se a sua economia de movimento for baixa, você não consegue utilizar um percentual maior desse VO2, tá? Então, quanto maior for a sua economia de movimento, é, melhor é a sua performance também, né? Então, assim, até os principais atletas, muitas vezes do ciclismo, eles têm um VO2 que não é dos mais altos, mas eles conseguem ter uma economia de movimento mais alta e conseguem utilizar esse percentual, esse VO2, né, de uma maneira mais eficiente, mais satisfatória do que aquele cara que muitas vezes tem um VO2 bem alto, mas
pouca economia de movimento, ele não consegue usar toda aí a sua capacidade, né, cardiorrespiratória e tudo mais, tá? Então, basicamente é isso. Se quer complementar, quer falar alguma coisa sobre o triatlon, Sérgio, dar um exemplo no teu caso? Sim, bom, no triatlo eu acho que até mais, né? Se a gente for colocar aí a natação e a corrida principalmente, né? Onde a economia de movimento aí é uma parte essencial justamente para você atingir esse nível que você está falando. Inclusive, eu faço um teste específico para isso, né? E eu explico, né? Quando eu falo sobre treinamento para um atleta, né? O que que eu trabalho, né? Eu trabalho três áreas, né? Uma que seria a fisiologia, né, que é a parte do treinamento em si, né, desenvolvimento da capacidade aeróbica, VO2, etc, etc e tal. A parte estrutural, que seria justamente essa parte de desenvolvimento de força e mobilidade. E três, a parte economia, né? O que que eu falo que é economia? É a sua habilidade de se movimentar de uma forma eficiente. Quanto mais eficiente você movimenta, menos energia você gasta, como o Ronaldo acabou de explicar. Então, eu faço alguns testes, inclusive, para saber o nível de eficiência que o atleta tem nadando. No pedalando não dá para ter uma ideia tão boa nesse sentido, mas corrida e natação dá, né? A gente faz com treinos de tiros curtos, etc., para a gente ver o quão eficiente aquele atleta está no momento para atingir aquelas velocidades necessárias. E através disso, eu até uso para ter mais ou menos uma ideia onde eu acho que aquele atleta vai chegar, né? Se um atleta falar, eu queria ser profissional. Então, eu faço um desses testes, falo assim, bom, na natação talvez você esteja perto, mas na corrida o seu nível de eficiência equivale a 3 minutos o quilômetro e não dá para competir com o pessoal que corre 2,50, por exemplo, né? Então, isso aí é uma parte muito importante. E agora, voltando só ao negócio da musculação, né? O que o Ronaldo estava falando, eu acho que isso aí também é importante, porque a gente vê isso acontecendo, né? Muito nas academias, é a necessidade de ficar inventando coisa nova, né? Isso é uma coisa que eu vejo que acontece muito na minha opinião, eu acho que é o seguinte, né? Você, para ter algum ganho e ter alguma eficiência de treinamento, você não precisa estar mudando as coisas a toda hora, né? Eu acho que a consistência e a dedicação, no caso, no treino de força, que a gente está falando de você realmente fazer um treino com peso pesado e aguentar o movimento, não precisa ser uma coisa que cada hora você tem que ficar inventando um exercício novo para fazer, né? Se você... eu faço isso, né? Eu só acho que vários dos meus atletas fazem, né? A gente fica no básico, né? Quer dizer, se você pegar e ver um levantamento de peso básico, né? Pode, você pode ser o treinador que trabalhe com atleta a nível que for. Ninguém nunca vai me convencer, por exemplo, que existe um exercício mais eficiente que um agachamento, por exemplo, para par de membros inferiores. É um exercício que existe há 200 anos, a gente não precisa ser executado de uma forma bem feita, mas é um dos exercícios mais Mais eficientes que eficiente, né? existem. É o É, mais eficiente. Não como pode é um... faltar em nenhuma série de treinamento de força. Exato. Para quem quer ficar com a bunda dura, para quem quer estética, ou quem quer competir. Não. Agachamento é o melhor exercício, no meu modo de ver, né? Melhor exercício que tem de treinamento de força. E se eu for fazer é o agachamento, né? Eu acho que essa é Exatamente. até legal. Eu vou falar aqui o que eu acho e aí o Ronaldo fala o que ele acha, né? Porque eu tenho muito atleta, por exemplo, eu até acabei de fazer um vídeo sobre isso, né? Eu tenho muito atleta que tem pouco tempo, né? Como todos nós aí que trabalhamos, etc., com família e tudo, tem pouco tempo para ser dedicado ao treino de musculação. E eu falo, mas na verdade, se você se focar em 5, 6 exercícios, é suficiente para pelo menos 80% do que a gente quer atingir aqui, né? Então, o que eu falo, que eu falei, eu gosto de continuar de exercícios básicos que fazem resultado, né? O agachamento, né? O terra, por exemplo, né? Um exercício clássico que é muito importante, né? O afundo, por exemplo, um outro exercício
que é muito importante, que dá um aumento de mobilidade, né? Do elipsoas, o músculo, mas também trabalha glúteo e para corredores, etc. Então, já são 3 exercícios aí que já começam a, a, a trabalhar aí a maioria dos músculos que você precisa trabalhar, né? E uma coisa que eu falo para os atletas, principalmente os atletas que estão ficando mais velhos, para focar nos músculos da parte posterior do corpo, né? Homem, principalmente, gosta de fazer supino, tal, um monte de exercícios na parte na frente, mas a nossa própria hábito, né, de vida, de trabalhar no computador, de estar dirigindo, de estar pedalando, de estar correndo, de estar nadando, são todos movimentos para frente, né? Então são movimentos que eles promovem, né, os seus músculos posteriores a ficarem cada vez mais travados e os seus músculos, não falei errado, Anteriores. posteriores Não, tá certo. e os músculos anteriores, né, cada vez mais fracos, né? Por isso que a gente vê, até fala, né, o lombar, o glúteo posterior de coxa, as costas, e esses músculos acabam ficando fracos e é o que acaba aí gerando muitos problemas que a gente vê de saúde, né, na vida, né, de dor de lombar, de dor aqui, dor ali, é muito causado talvez por esse imbalance aí, essa falta de equilíbrio que a gente tem aí. É, Mas eu acho esse que até. pode se basear nos exercícios de levantamento de peso básico, que você vai cobrir 80, se não for 90% aí do que a gente precisa fazer. O que que você acha aí, Ronaldo? Não, eu concordo plenamente, Sérgio. Pô, trabalhando aqui do jeito que eu trabalho, né? 12 a 16 horas por dia, eu tenho pouco tempo também. E quando eu vou para a sala de musculação, e sim, eu estou falando de mim, mas eu acho que grande parte das pessoas hoje, principalmente aquelas que, né, têm aí, trabalham nas grandes cidades, né, têm uma vida agitada, família e tal, também tem pouco tempo, né, para se dedicar ao esporte. O ciclismo já, por si só, já é um esporte que recruta muito tempo, né, das pessoas, e as pessoas ficam com menos tempo de fazer atividades suplementares. No caso do treinamento de força, todo mundo acaba até deixando de lado, justamente talvez por causa disso, falta de tempo. Mas se você tiver meia hora, pessoal, meia hora, e colocar, cinco, como falou o Sergião, aí, 5, 6 exercícios, eu vou dar um exemplo aqui, o pessoal ficar se matando ali, deitado no chão, fazendo aquele exercício de abdominal, né? E a gente estava falando do agachamento. O exercício que mais recruta abdômen de todos os que existem, eu conheço, e isso não sou eu que estou falando, é a ciência, tá, pessoal? É o agachamento. Com certeza. Então, quando você está fazendo agachamento, você já está fazendo uma série, ele não é uniarticular, você faz trabalha um conjunto de músculos que vão te ajudar no teu esporte, tá? Então, esse é um ponto. Se tem um exercício chave para você performar bem, até eu te falo o seguinte: se você tiver tempo de fazer o agachamento e mais nada, tá de bom tamanho. Fazer ele bem, né? Colocar uma carga legal e tal. Tá de bom tamanho. Vai lá, gasta 10 minutos, termina uma série e volta para tua casa. Faz um bom aquecimento, claro. Óbvio que, pô, o pessoal tem que treinar outras coisas, tal, mas se você não tem tempo e quiser ir, né? É polêmico talvez falar isso, mas você não tem tempo, vai lá, faz uma merda no agachamento, merda não, desculpa, o agachamento e tá tudo resolvido, tá? Mas eu acho que a gente tem essa dificuldade mesmo, até porque as pessoas realmente têm hoje. Você pega aí mídia social, né? Você vê Instagram, todo mundo inventando exercício, né? Os professores querendo vender aí o próprio peixe, e aí você tem que fazer uma coisa nova para as pessoas olharem e falarem, nossa! E, gente, não é porque a gente é velho, não. É porque a ciência diz que o que funciona é o básico, é o simples, né? É o tal do agachamento, e aí você tem, aí você pode colocar suas variações, né? O Sérgio até comentou do afundo e outros exercícios e tal, mas o básico funciona, você não precisa plantar a bananeira para performar melhor, né? No ciclismo, no triatlo.
Então, entendam isso de uma vez por todas, né? Pô, minha esposa uma vez até estava sofrendo aqui, porque ela também estuda pra caramba, e aí teve uma personal dela que viu um outro cara fazendo uma outra coisa e foi cobrar ela. Ah, pô, por que que eu não faço isso? E a resposta dela foi simples e objetiva, porque isso não funciona. Simples, né? Não funciona. Ponto. Você quer mesmo os exercícios que funcionam, são esses aqui, tá? E aí, não é falar que tudo que os caras estão aplicando realmente não presta, tal. Não, não é isso. Mas é uma coisa, se você não tem tempo e você vai para uma sala de musculação, por exemplo, gasta o seu tempo em algo que você sabe que funciona e não fica inventando, né, séries que realmente não vão te trazer benefício. Então, você vai realmente vai executar aquilo, você vai ver que não vai te trazer benefício nenhum de desempenho e você vai largar de mão, tá? Então, entendam o quanto isso é importante para você performar melhor. Você fazer o básico bem feito, sem invenção de moda. E aí, se tiver algum treinador, né, que está ouvindo a gente, cara, eu tenho aqui pelo menos uns 6 estudos que falam sobre isso, tá? Posso mandar, não tem problema nenhum. Sou bem interessado no assunto, inclusive, e acho que é importante a gente falar, tá? Eu vou mudar um pouquinho o foco, né? A gente estava falando aí sobre aí a economia de movimento, e eu até queria voltar nesse assunto, mas de uma outra forma. Hoje um dos termos mais utilizados, né, que o pessoal tá falando de boca cheia e tal, é a tal da durability, né? Ou para alguns estamina, né? Cada um acaba entendendo de uma forma. E que é você, no meu exemplo aqui, o que você rendeu na primeira montanha, você render na última também. Então, você manter um nível de performance que, que é um nível linear, um nível que seja bom, que você consiga até trabalhar com intensidades mais altas no final. Eu tenho um cara que, pô, eu gosto pra caramba dos estudos dele, né, que é o Ron Stad. Esse cara, ele sempre estuda ciclistas, geralmente são ciclistas de alto nível, né? E ele testou 23 ciclistas, é uma amostra não tão grande assim, mas já é considerável. 23 ciclistas não é uma amostra pequena. E ele fez um teste de 185 minutos com esses caras, tá? E aí ele pegou esses caras e trabalhou com eles 2 vezes por semana, treino de musculação. Ele até que citou os exercícios aqui, que eram meio agachamento, leg press unilateral. Porra, eu faço os dois, acho legal pra caramba. Flexão de quadril, é, unilateral e flexão plantar, né? E aí ele refez os testes com esses caras. Eu não peguei aqui quantas semanas foram, mas ele refez os testes e eles tiveram uma maior economia nos testes de 185 minutos, ou seja, 3 horas e 5, e também uma maior potência no teste de 5 minutos, tá? Então, isso também me leva a crer, Sérgio, que nós estamos falando, lógico, da economia de movimento e tem a ver com esse termo que estão usando agora, né, a durability, né, ou estamina, né? O que você acha disso para o triatlon, né? Também você já teve exemplos que puderam comprovar isso, né, para você? É engraçado, né? Alguns técnicos, né, com um histórico de fisiologia, né, de esforço, têm falado muito em durability, né? Porque inclusive, como treinar, né, a durability, né, e a importância, principalmente em provas de longa distância, como é um Ironman, por exemplo. E essa essa é uma coisa interessante, né? Porque se você não levar em consideração a durability, você nunca vai conseguir ter uma performance constante num período longo, né? Eu acho que isso é importante. E eu já tenho, quer dizer, já fazia muito trabalho
nesse sentido, né, do desenvolvimento do neuromuscular, nesse sentido da durabilidade, inclusive com adicionando resistência, você já deve ter feito isso também, resistência em treinos longos na fase final do treinamento, por exemplo, né? Eu lembro que até para treino de maratona, né, de Ironman, eu tinha atleta que ele corria 2 horas na rua e ele acabava o treino da última meia hora na esteira com uma inclinação de 5% com o objetivo de manter o ritmo desejado na maratona no Ironman, né? Quer dizer, é uma coisa que, que acabou, a gente começava logicamente com, né, 5, 10 minutos e vai acrescentando e vai aumentando, e com o objetivo justamente de desenvolver essa parte, né? E eu acho que é difícil que a gente não teve assim engraçado que a maioria dos estudos feitos realmente foram feitos na parte de ciclismo e muito pouco estudo é feito no esporte do triatlo em si inteiro, né? Sim. Como é feito no ciclismo. Então a gente não tem. Mas Acho que é mais só de forma individualizada, né? E é, deve é, ser difícil você arrumar as amostras no triatlon. E eu, pô, eu lembro que eu fiz aí a pós-graduação em triatlon, num curso que teve da CBT, e lá atrás, pô, um puta curso legal. Ele nunca mais teve por conta de. Na época foi subsidiado, né, pela CBTRI, e foi um curso caro, né? Então, aí a galera é, aderiu num ano, no outro já não aderiu, enfim, aí eles terminaram. E eu lembro que tinha uma dificuldade tão grande de a gente pegar estudos relacionados ao triatlo, e aí você, pô, o triatlo ele tem uma divisão enorme, né? Você tem desde as distâncias mais curtas ao que hoje, vamos falar, a maior parte dos atletas amadores almejam, né? Que são as provas mais longas, né? 70,3, um Ironman, né, full. E a gente, cara, na hora que o cara pega, o cientista ele pega, ele começa a estudar, ele fala, pô, isso pode ser bom para tal coisa, para prova mais curta, mas pode não ser bom para prova mais longa, né? Então, você nunca vai ter uma conclusão sobre nada. E aí nós estamos falando também de três modalidades. Então, pode ser bom para natação e pode não ser para corrida, né? Então, acho que é difícil mesmo, era uma dificuldade que a gente tinha, eu acho que vai muito mais, provavelmente, da sua experiência, né, Sérgio? é. O Sérgio, para quem não sabe, está em San Diego agora aí. Tá frio aí, não? Fazendo um parênteses. Então, San Diego, no mês de janeiro, San Diego é um dos melhores meses aí aqui que a gente passa, né? Antes de começar a temporada de chuva de março. E a gente tem pego, tipo, 18, quer dizer, é um inverno, né? Que o inverno americano, inclusive, está sendo muito severo, né? Eu tive até problema de chegar aqui em voo em Chicago, porque não consegui tirar o gelo da asa do Pô, avião. E então, para nível aí, vou dizer, nível dos Estados Unidos, aqui 18 graus é uma maravilha, né? A San Diego realmente aí tem o melhor clima aí dos melhores bom, mas climas do vamos lá, mundo. vamos fugir do assunto. É, cara, você nota na sua experiência, né, digamos assim, você sentiu uma diferença em atletas que você treinou que não fazem treinamento de força e caras que fazem treinamento de força, você sentiu essa, digamos assim, essa melhora no desempenho em relação à durability, em relação à estamina? Com certeza. E isso aí é claro, inclusive, para o atleta. Inclusive, eu treino um atleta mais velho, né? Que ele está com 70 anos, que ele também se recusa, consegue todas as desculpas possíveis, se recusa a fazer um trabalho de força. E eu tenho um outro atleta que eu comecei a treinar também, que está com 68 anos, e que começou a fazer o treino de força. E a diferença é absurda. Isso no período de 8 semanas você já vê ganhos assim absurdos, né? Eu lembro que o meu trabalho de formatura da faculdade aqui na UCSD foi com um trabalho da terceira idade que é exatamente sobre isso. Foi até engraçado, porque eu nem pensava nisso naquela época, né?
Eu nem fazia musculação naquela época, nos anos 90 lá, para triatlon. E o trabalho que eu fiz foi com pessoas de terceira idade, né, acima de 65 anos, que, logicamente, o objetivo era outro, né, eles tinham dificuldade de locomoção, e num período de 6 a 8 semanas, a qualidade de vida dessas pessoas, assim, aumentou exponencialmente, né? Pessoas que não conseguiam nem pegar um copo em cima de um armário, por exemplo, né, ou sentar no toalete e levantar, por exemplo, né, com um trabalho de 6 a 8 semanas, começaram a ter uma qualidade de vida, assim, Pois absurda. é, Então, isso aí eu acho que só, quer dizer, só nos dá, né, mais aí uma certeza, né, da importância e do resultado, né, que um trabalho desse, né? Se consegue pegar uma pessoa que não consegue se locomover para conseguir ter uma vida ativa normal, você imagina o que isso pode fazer aí com pois é. desempenho, né? Você vê que Ah, até Os tem testes são os testes inclusive na bike, né, e na natação também, assim, são claros, né, o Ronaldo. Em sim. 8 semanas e 12 semanas, assim, a diferença é muito clara, né? Eu acho que chega a ver aumento de potência de 10% não é difícil. É. Não, eu até falo, né? Porque tem aí, saindo um pouquinho do lado desempenho, né? Alta performance, existem já estudos que têm uma ligação, por exemplo, do nível de força nos membros inferiores e demência, né? Uhum, Nível de força nos membros inferiores e Alzheimer, né? Que aí é uma doença que é difícil até de você falar, ó, esse cara vai ter, não vai ter, mas existe já uma relação, né, entre a qualidade de vida, né? A gente está falando, por exemplo, processo de envelhecimento, todo mundo vai ter, óbvio, falei depois dos 35 anos, mas você tem como retardar esse processo de envelhecimento, pelo menos em relação à parte muscular, que é sim, você quer fazer uma manutenção, né, da tua parte neuromuscular, você vai para treinamento de força, tá? Então, pode talvez nem melhorar o seu desempenho, como eu falei, estatístico, né? Nem sempre vai ser bom, né? Eu vou usar até o exemplo aqui, o Jasper Philipsen, o sprinter do momento. Outro dia eu fiquei sabendo que ele nunca fez, não faz treinamento de força. Né? O cara mais potente hoje do nível World Tour não faz. Ou se faz, é muito restrito, muito limitado ao off-season, né? Como o Sérgio falou no começo do programa. Então, como eu falei, não serve para todo mundo, mas em algum momento você vai precisar, tá? Fazer. Então, vão passar os anos, e se você quiser ter uma qualidade de vida, o Sérgio deu o exemplo, pô, você não ter força nem para se levantar do vaso sanitário é sacanagem, né? pois Então é. é sinal que aí acabou. Então vamos, né, pensar Eu um acho, pouquinho em tudo, e né? eu acho que é Vamos. importante também para as mulheres que estão ouvindo aí a gente, né? Porque eu vejo que um dos maiores problemas de estagnação também e falta de evolução em atletas femininas acima de 50 anos é a falta de treino específico de força. É simplesmente isso. Quer dizer, não existe, né, é o que eu falo, né? Você pode aumentar 2, 3 horas no volume de treinamento que você faz na semana, que você vai estar, quer dizer, se matando para tentar um ganho de meio 1%, enquanto que você poderia se dedicar essas mesmas horas a um treino bem feito na força que pode te dar um ganho de 10, 15%, né? É, o homem já tem uma massa muscular um pouquinho maior, né? Já tem uma característica de força maior, mas também, né, tem essa necessidade. Mas principalmente as mulheres que não estão fazendo realmente estão aí perdendo a chance aí de melhorar muito o seu desempenho, principalmente as mulheres que têm problema na natação, por exemplo, né? Que se você não é nadadora e você não tem uma força específica, né, desenvolvida no membro superior, você vai ter uma dificuldade muito grande de melhorar a natação. Você pode acrescentar 2, 3 mil metros aí por semana aí na quantidade de treino e não vai te resolver aí em termos de velocidade. Legal, boa. Bom, ó, eu vou falar aqui também dos estudos que eu vi, né, de melhoras, né?
para quem faz aí o treino de força, tá? Então, ó, a gente teve assim, a primeira coisa que acho que é importante, né? Melhora da estrutura dos tendões. Então, teoricamente, você se lesiona menos. Eu acho que até grande parte das pessoas que vão para o treinamento de força, eles acabam indo na questão mais de não se machucar do que propriamente melhorar rendimento. Mas eu te falo que assim, é um percentual bem pequeno, não das pessoas, mas um percentual. Se a gente falar, ó, aumenta mais o desempenho ou melhora essa questão de você se lesionar menos? Os dois. Mas num percentual maior, acho que trabalha muito mais a performance até do que propriamente você visar, pô, vou fazer a musculação para melhorar, aí não ter mais lesões e tal, né? Então, mas existe isso, né? Melhora a capacidade neuromuscular, melhora, olha só, pessoal, que um negócio aqui é um negócio legal, melhora, é, você tem um menor torque negativo da pedalada. Então, aquele ponto morto, né, onde o pessoal costuma não fazer força, ele, vamos falar que o momento de força ele é aumentado percentualmente. Então, você diminui esse torque negativo. Então, essa foi uma das comprovações. E até o atleta que tem o nível World Tour, ele tem esse percentual, né, da pedalada maior e o torque negativo menor, né? E aí comparado aos atletas amadores, né? Os atletas amadores, eles terminam de fazer força muito antes. A gente fala muito, né? Mas é uma fração ali de segundo, né? Antes do que um atleta nível World Tour. Aí a gente já falou, melhora, né, a reserva funcional, então você consegue melhorar a tua durability, estamina, né? Melhora a capacidade de manter níveis de potência, então você consegue manter níveis de potência mais altos e aí no caso você pode também reduzir, é uma coisa que acho que a gente não falou aqui, a gente já fez até um programa disso, né, Sérgio? Que a gente falou o quanto que era melhor você trocar um treino de baixa intensidade por um treino de força na musculação, Uhum. tá? E esses estudos comprovam que você melhora, se você deixar um treino, por exemplo, de 90 minutos de lado e ir para a sala de musculação ficar 40 minutos, 50 minutos, a melhora no desempenho ela é muito maior do que você ir lá fazer os seus treinos em Z1, Z2 de 90 minutos, tá? Então tem isso. Eu também peguei aqui, ó, melhoras nos testes de 5, 45 minutos. Até peguei um estudo bem legal, né, com 14 ciclistas da seleção dinamarquesa, nacional dinamarquesa. Esse estudo é de 2011. E ele meteu lá 2, 3 vezes por semana treino de musculação para a galera. Eles não tiveram melhoras no VO2, nem em densidade capilar, mas melhoraram nos testes de 5 e 45 minutos. Eles também reduziram o percentual de gordura, que é uma das coisas que as pessoas também não acreditam, mas o treinamento de força pode sim atuar no emagrecimento, principalmente por conta lá da síntese proteica, né? O mTOR, né? Então a gente trabalha para melhorar essa velocidade nossa do metabolismo, principalmente para quem é mais velho. E aqui no caso também ele aumentou a massa magra e, olha só, é importante, ele melhorou o nível, a quantidade de fibras 2A, tá? Que são as fibras onde você, teoricamente, melhora também a tua condição anaeróbica, tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Pô, aqui tem bastante coisa aqui. Se eu ficar falando, vai dar umas 2 horas de programa, tá? Mas acho que assim, o nosso recado é claro, tanto o meu quanto do Tem uma Sergião em coisa, relação ao triado. tem uma Fala, coisa Sergião. importantíssima que você não mencionou, que é o aumento da mobilidade também, da elasticidade Sim. muscular. Porque, na verdade, uma coisa que é engraçado, né? A gente, quando faz ciclismo ou triatlo, né, de corre, nada, pedala, se você reparar no nosso
o range of motion, no movimento em si, né? Ele é um movimento Padrão muito, de movimento, é. padrão de movimento muito curto. Se for pedalar, você nunca chega a 90 Pobre, graus né? de flexão. Correr muito menos, né? Então, na verdade, a gente só fazendo isso, né? Só nadando, pedalando e correndo, a gente está com uma mobilidade, fazendo como é que fala o movimento aí? De um, Rude, o ciclo da pedalada, né, o que eu queria falar, como é que seria o range of motion? É a tua, padrão de movimento. Padrão. o teu total de movimento, ele é muito restrito, né? Se você Sim, está fazendo um agachamento, limitado. você É, chega a passar 90 graus e fazer um movimento maior, e quando você está no ciclismo e na corrida, é um movimento muito pequeno. Então, você não acaba tendo um movimento total, o que te dá uma elasticidade e uma mobilidade bem maior, né? Você faz um agachamento, até eu falo com meus atletas, né? Quando você no aquecimento, logicamente você tem um pré-aquecimento, mas em vez de colocar o peso logo de uma vez, tenta fazer um movimento de um agachamento inteiro, até embaixo. Não para ser nenhum aumento de força específico, mas para trabalhar aí a sua mobilidade um pouco maior, né? Que a gente fala, né? Quantas vezes a gente agacha, né? Agacha até o fim, né? Embaixo. Quando você é criança, né? Toda hora você está sentado, está agachado. E tudo isso acaba melhorando muito sua mobilidade do lombar, né? Do teu quadríceps, da tua panturrilha, hein? Do teu calcanhar. Tudo isso que é uma coisa que vai te ajudar muito em desempenho, mas também muito na tua longevidade, né? Então, você faz um afundo, você está trabalhando o teu elipsoas, né? O teu quadríceps, né? Então, você está trabalhando aí um alongamento de músculo também quando você está fazendo a musculação, o que não faz no movimento específico normal que a gente faz de nadar, pedalar e correr. exato. Eu acho que assim, quando a gente está na sala de musculação, pessoal, acho que a intenção é recrutar diferente daquilo que a gente faz no esporte. Então, essa questão aí da mobilidade que o Sérgio falou também é super importante. Mas façam, lógico, exercícios que vão. Você pode tratar isso, e aí também foi uma citação do Sérgio, você pode tratar isso de forma até separada, parte de mobilidade, parte de melhorar a força em si, uma parte específica onde você pega e você vê qual que é o gesto motor, né, e quais são os exercícios que vão te agregar nesse sentido. Então, existem várias coisas que a gente pode trabalhar, mas todas elas em benefício, né? Eu acho que eu também não falei, né, do Pimex, você pode melhorar aí o nível de força do Pimex, né, no pedal, enfim, talvez outras coisas. Aqui só realmente eu citei algumas que são benefícios e que acho que todo mundo tem que ficar sabendo. É, e acho que mais do que tudo, pô, você vê, o Sérgio tem um aluno de 70 anos que é o cara que precisa fazer, mas não há Cristo que ponha, né, na cabeça dele que isso vai melhorar a performance e a qualidade de vida. Então, acho que mais do que tudo, Sérgio, me faça eu estou errado, é abrir um pouco a mente, né, para trabalhos que, assim, assim como o Z2, né, o Z1, o Z2, todo mundo acha que não serve, muita gente acha que não serve para nada, e pouca É, gente executa. Acho que o treinamento de força é a mesma coisa. É mais um treino que todo mundo acha que vai dar merda e que, na verdade, ajuda o cara pra caramba, né, e acaba deixando de lado. O que que você acha? fora que é chato, né? A verdade é essa, né? Quer dizer, Não é dinâmico, né? quem, quem que tá aqui, né? É porque tá aqui porque quer fazer um esporte para ficar do lado de fora, pedalar, correr, nadar, né? Você não quer ficar lá enclausurado dentro de uma academia, né? Eu particularmente odeio fazer musculação, né? Inclusive, quando eu faço musculação, não levo nem telefone, que é o que o Ronaldo falou. Eu entro lá, 30 minutos, eu faço o que tem que fazer e saio de lá. Porque não dá prazer, né? Eu sei que tá, de repente, né? Se tiver algum fisiculturista, algum pessoal de musculação aqui, ele tem um outro tipo de prazer, mas eu acredito que aí, para a maioria aí dos triatletas e Caras do ciclistas, o negócio Endurance é um saco, né? você quer ficar na rua, você quer ficar do lado de fora, né? Você não quer ficar dentro de uma academia.
Então, é uma coisa chata, mas infelizmente o que eu falo para meus atletas, né, eu acho que até o que eu falo para eles, eu falo, olha, a musculação é o que me possibilita brincar, né? E o que é o brincar? Brincar é o pedalar, é o correr, é o jogar o beach tênis, é o fazer o jiu-jitsu, é o que for, né? Sem a musculação, eu não consigo brincar, né? É um mal Então, eu acho que necessário. É a um mal gente tem que necessário. pensar nisso, né? Uma coisa que, né, a gente vai ficando cada vez mais velho, então aquele percentual aí que o Ronaldo estava falando em termos de desempenho e prevenção de contusões vai mudando, né? A gangorra vai mudando, né? Que a gente chega numa uma hora agora, quando eu falo com meus atletas, que o objetivo é a gente fazer a musculação para não se machucar, né? Quer dizer, o ganho do Perfeito. desempenho é um bônus, né? Exato. Mas a gente acaba aí mudando aí um pouquinho o peso da gangorra, né? E para você que é um atleta aí que está procurando desempenho, eu acho que você vai estar só acrescentando um benefício para os dois lados, né? Logicamente, o ganho do desempenho, como o Ronaldo falou, é maior, mas também vai ter o ganho aí, o benefício aí de ajudar muito a prevenir contusões. Ó, isso aí. Bom, Sergião, cara, acho que é isso, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. A gente falou, acabou falando bastante. Acho que tem alguns outros programas nossos também que a gente já comentou sobre o treino de força. Acho que hoje foi mais específico, né? A gente trouxe mais, talvez, embasamento. Mas assim, a gente acho que tem um. Se o cara pegar o programa hoje, ele conseguir resumir, né? Ah, pô, menos de 10 repetições, né? O que que ajuda, o que é melhora, pô, agachamento não pode faltar. Se ele pegar, ele já sabe o que ele vai fazer. Mas, É, lógico, é importante vocês se orientarem aí vendendo peixe dos treinadores, porque a gente tem sim gente muito competente aqui no Brasil que pode sim passar para vocês uma série boa, legal, para você prevenir lesões e melhorar desempenho. Mas procurem pessoas que são especializadas, tá? Mas a gente tem aqui, tá? Tenho é, certeza que a gente tem. o que eu acho importante é vocês entenderem o que vocês necessitam para você poder falar para o profissional o que você quer, né? Exato. Não é você Às vezes chegar vai ser lá. uma conversa ruim, né? Por isso o É, cara não. é porque às vezes você chega lá e fala, eu faço triatlo, então. E eu acho que o que você tem que chegar e falar para o profissional que você vai trabalhar, você fala, eu quero ganhar força. Simples. Exato. Não quero ganhar Isso aí. volume, né? A gente não está interessado, não é fisiculturista, é interessado em ganhar volume, o que é uma diferença de treinamento. A gente quer ganhar força absoluta, né? Eu acho que se você colocar essas palavras, você já vai ter um treinamento bem orientado. E para vocês que estão ouvindo aí, que falam que não tem tempo, etc., eu acho que a criatividade acaba ajudando aí, no caso, o que eu faço com meus atletas, você que, por exemplo, vai na academia para nadar, por exemplo, né? É o que eu faço hoje, por exemplo, que agora estou voltando, não sei por que eu inventei essa ideia de voltar a ser triatleta. Então, eu vou para a academia, o que eu faço? Um dia eu faço meu treinamentozinho de aeróbics de transição, de bike corrida na esteira, aí que já estou na academia, eu vou e faço o meu treino de membro superior, por exemplo. Ou então no dia que eu vou na academia, eu faço meu treino de perna, aí eu vou nadar, por exemplo, né? Quer dizer, dá facilmente para fazer esse tipo de treino, né? A gente na natação sabe que não tem uma demanda de perna tão grande. Se tiver, se a perna estiver cansado, você coloca a boinha e tá tudo bem também no treino, mas é um jeito aí de você acabar, né? Não ter que ir na academia 2 vezes no dia ou conseguir fazer um treino combinado aí. Eu acho que com criatividade é só saber, né? Não misturar umas intensidades loucas aí com o teu treino de musculação, mas dá para você fazer e matar aí dois. Eu acho até que é mais difícil, eu entendo, né? A questão do triatleta. Pô, eu fiz triatlo também um bom tempo. E é a quarta modalidade, né? Tem gente É, que não dá conta de fazer três. E aí, se enfiar a quarta, é uma dificuldade mesmo. E eu até tenho um aluno, um atleta meu no Canadá, pô, até o Danilão, se ele estiver ouvindo aí, ele uma vez me relatou, pô, a musculação tá me deixando cansado. Falei, olha.
Você deve estar ou usando a intensidade errada ou a quantidade de exercícios que a gente está fazendo, ela tá demais, a gente tem que diminuir. E esse acerto também é importante ser feito, tá, pessoal? Porque pode sim, né? Por que não? É que fisiologicamente o treino de força não é aquele treino que tem aquele baita desgaste, né? Uhum. Então, se você conseguir controlar a intensidade, pô, o nível da carga, abaixa o nível da carga. Importante é você fazer o exercício. Pô, ao invés, eu estou fazendo 10 repetições, pô, faz 8, faz 6, entendeu? Então, tem, mas faça. Eu O acho que que é melhor fazer? você mencionou um ponto importantíssimo, que eu acho que é uma coisa que eu esqueci de mencionar, que é muito importante, né? Eu acho que essas pessoas que têm essa percepção do treino é porque eles estão fazendo o treino na ordem errada. Isso eu acho que é uma coisa que a gente podia ter Pode ser falado, também, é verdade. não falou. Então, por exemplo, o meu atleta de longa distância, que faz musculação 2 vezes por semana, eu geralmente, para se for um atleta que tem uma estrutura semanal normal, né? Ele faz o seu treino longo de natação na terça e um treino longo de corrida na sexta. Então, esses são os dias que ele faz a musculação. E a musculação, ela é feita após o treino aeróbico, por dois motivos. Um, porque justamente você não vai ter esse efeito que você está sentindo de estar cansado e você vai acabar fazendo o treino de força com realmente com o que você tem. E o segundo, para dar um equilíbrio aí hormonal, porque o treino de musculação é um treino anabólico, né? Então ele vai meio que te dar um up aí, né, do catabolismo que você sente no treino longo de natação e no treino longo de corrida. Então, eu acho que isso também é uma coisa para ficar atento aí, porque as pessoas que têm esse Tem mesmo. uma lenda, né? Tem uma lenda também em relação a, não, você tem que fazer o treino de força antes, porque senão você vai utilizar proteína como fonte energética, aí depois vai faltar, né, para você fazer os outros exercícios, atividades. Cara, tudo balela, galera. É o Tudo contrário, na balela. verdade, né? Porque é engraçado, né? É que as pessoas falam isso, mas na verdade eu acho que se elas pararem para pensar, né? Por exemplo, nesse caso, né? São dois treinos aeróbicos. Os dois treinos aeróbicos, qual é a fonte de energia que a gente está falando que a gente quer usar? É a gordura, né? Exato, a principal gordura. Exatamente. Então você vai fazer um treino que, inclusive, tem atleta meu que faz esses treinos em jejum, inclusive para aumentar aí a flexibilidade metabólica, né? A ensinar o corpo a usar mais gordura como fonte de energia. E você, antes de fazer o treino de musculação, sim, você vai comer o carboidrato e vai colocar o glicogênio, né? Então, eu acho que até fazer o contrário, né? Para você que está tentando ter um aumento da tua capacidade aeróbica de endurance, é errado, porque você já vai estar ativando o teu corpo de usar glicogênio, porque musculação é um treino pesado, e você já vai estar em déficit, você vai ter que colocar um monte de carboidrato para conseguir fazer o teu treino longo endurance. Então, acho que isso aí é mais um motivo para se fazer o treino na ordem contrária, né? E eu acho que também é uma questão de absorção da carga de treinamento. Você não fazia, você colocou já na segunda semana, você já está desistindo porque você está se sentindo cansado. Pô, cara, você começou a pedalar, por exemplo, 100 quilômetros já da noite para o dia? Exatamente, é uma Não, adaptação, né? né? Quer dizer, você começou já no Ironman, né? Tudo bem que tem bastante gente já começando no Ironman, que eu É, sei. O treinador fica puto da vida, na minha época já era assim, é, aí já tem cara indo, mas não é o certo. Então você tem um processo e aí você tem que ir adaptando conforme é o teu sentimento, a tua percepção. Ah, pô, não foi legal colocar em tal dia, vamos colocar no outro, né? Mas entenda o benefício, o quanto é é. importante você absorver essa carga, mesmo que você tenha que fazer uma série, não três, no começo, né? Mas é melhor você fazer do que não fazer, tá? Então, acho que é tudo questão de adaptação e uma hora vai ficar legal, eu garanto, tá? É importante você falar, porque quando eu começo a dar um treino de musculação para os meus atletas, eles passam por 4 semanas de adaptação. Que eu faço isso propositalmente, falando, não quero que você aumente peso, porque você vai ficar dolorido as 2 primeiras semanas, a terceira vez você vai Ah, acostumar e a quarta semana você não vai sentir.
aí a gente começa a colocar o peso. Porque também tem isso, né? A gente sabe, o pessoal que está ouvindo, né? Eu já fui culpado disso, talvez o Ronaldo também, que a gente chega na musculação e fala, até que não tá tão mal, né? Primeiro dia já vai, mete um monte de peso, aí fica Ah, dolorido, não consegue fazer nada, aí põe a culpa na musculação, né? Então, a gente sabe que isso acontece, né? Então, logicamente, se for fazer uma adaptação bem feita aí, como o Ronaldo está falando, e o que eu falo para meus atletas, falo, "Ó, as primeiras 2 semanas você vai ficar dolorido, então não se espanta, não acho que é surpresa, não acho que é só você, todo mundo. Você que faz um treino de musculação consistente aí, como eu faço, se eu paro um mês de fazer musculação, eu volto para academia, eu fico dolorido, não tem jeito, é, né? exatamente. Quem tem mais histórico, né, de ter feito treino de força, até sofre menos. E eu até falo, é engraçado porque depois que eu comecei a subir e descer a montanha, eu tenho menos problema para retornar para o treinamento de força do que eu tinha antes, quando eu fazia triatlo. Justamente por quê? Porque subir montanha requer força. Então a gente está fazendo força o tempo inteiro. E o movimento é muito parecido. Você vai fazer um agachamento, o movimento é muito parecido. A amplitude pode ser diferente, mas o Isso. movimento é parecido. Amplitude, era isso Então, que eu estava querendo lembrar. a palavra era amplitude. O cara, meu, morou 25 anos nos Estados Unidos e tem que esquecer as palavras. Até tô achando que você está indo bem, viu, Sérgio? É É, né? sério, pô. Melhor que no começo, lembra? Cara, olha, meu, a dificuldade, eu entendo. Mas, bom, mas é isso, tá? É, pessoal, eu acho que esse é um programa que a gente vai voltar a repetir, porque eu acho que é um tema importante que tá em plena evolução, né? Apesar de a gente entender que alguns exercícios são esses, não adianta, acho que não vão criar outros que são melhores do que a gente já tem hoje. Porém, é um tema que ainda provavelmente vai ter bastante estudo. Os estudos que eu peguei, por incrível que pareça, não são dos mais novos e não tem estudos recentes do tema que sejam alguma variação importante. É mais o mais do mesmo, digamos assim. Mas acho que é um assunto que a gente sempre tem que abordar, né? Porque está dentro de nós falamos aí de alta performance, de longevidade, de qualidade de vida. Então, acho que tem que estar sempre presente e nós vamos certamente falar mais vezes. Fora Sérgio, que não tem recado nenhum final, quer falar? estudo ou nenhum conhecimento de que faz mal, né? Exatamente, exatamente. Faz Tem mal para ninguém a que falou que começou a performance. fazer musculação e falou que se sentiu mal depois, né? Que teve um problema, né? Exato. Essa atleta minha, que era uma das melhores atletas que eu tive, ela largou já com a Annemiek van Vleuten, que é, vamos falar, é a Pelé, né, do ciclismo feminino, já aposentada, né? E ela falou que a Annemiek van Vleuten não fazia treinamento de força, entendeu? Aí, cara, é que nem eu falei agora aqui, o Jasper Philipsen não É. faz. Já vai ter um Pronto. monte de cara que vai falar assim: se ele não faz, eu também não vou fazer, porque se ele é bom, é o melhor sprinter da É, atualidade, para que que eu vou fazer? Agora é. vamos ver quanto tempo ele consegue segurar essa bronca, Olha que deve né? ser 1%, né? Você tem que ver se Exato, você realmente está dentro desse 1% aí. exatamente, exatamente. Bom, é isso, Sérgio, quer falar alguma outra coisa? Não, não, acho que é isso. Foi legal a gente abordar e o que, mais uma vez, né? A gente está aqui para trazer um pouquinho da nossa experiência. A gente não sabe de tudo, mas a gente já testou muito, né? Muita coisa, muita variação. Eu acho que uma coisa legal aí da gente, não só de ter bastante ano, né? A gente sempre foi técnicos que a gente gosta de, de pensar fora aí da casinha aí, né? Pensar coisas diferentes, aplicar coisas diferentes, fazer testes em atletas com benefício de melhora. Então a gente tá falando coisas, mas a gente já testou bastante aí, tá, pessoal? Então a gente já fez bastante, cometemos bastante erro, né, na nossa carreira aí em termos de treinamento, mas Porra, muito. com o objetivo justamente da gente experimentar coisas que podem ser benefício para vocês como atletas aí. Sérgio, quantos caras você já levou para Kona?
Mais de 170. Pois é, cara. Então, vocês estão falando com um cara, quem está aí ouvindo é do triatlo, um cara que já levou 170 caras para Kona. Então, quase não tem experiência, né? Bom, eu também aqui já lidei com muitos atletas, trabalho isso há 30 anos, né? Então, tenho, graças a Deus, aí 3 títulos internacionais, 6 etapes e tudo mais. Então, a gente já passou muita gente na nossa mão, de todas as idades, tá, pessoal? A gente pegou já cara que estava iniciando, pegamos o cara campeão, pegamos o cara que, pô, é intermediário de todos os níveis cada um foi de um jeito, né? Não existe uma receita de bolo, a que a gente está tentando passar aqui também não é uma receita de bolo, mas é o que estatisticamente funciona mais, ou funcionou mais. Os atletas que a gente já trabalhou com a ciência, né, que a gente está trazendo aqui para vocês, e acho que é uma informação de valor, acho que é legal vocês se basearem nisso. Tem muita gente fazendo e falando muita papagaiada hoje na internet, infelizmente, e, pô, informação boa vocês têm que guardar para melhorar não só o desempenho, mas também a qualidade de vida de vocês, tá bom? Eu agradeço aí, até falando, Sergião, pô, cara, os nossos episódios tá um melhor que o outro no sentido de que as pessoas estão ouvindo, tá nos surpreendendo, a gente está recebendo, eu estou recebendo bastante comentário positivo, de elogio, e tenho certeza que isso para nós é uma baita motivação. Eu não estava esperando essa receptividade que tá tendo, que a gente está tendo, né, que a gente teve aí nos últimos programas. Obrigado mesmo. Isso, nós tenho certeza que nós vamos continuar o trabalho. É muito importante a gente ouvir de vocês. Isso faz com que a gente fique cada vez mais motivado de continuar esse podcast. E também, mais uma vez, se vocês tiverem algum assunto que vocês gostariam que a gente falasse, ou alguma experiência que você tem dúvida, você que é técnico ou você que é atleta, manda uma mensagem para a gente aborda aqui também. A gente está aqui para, como a gente disse, né, a gente está aqui para falar para vocês um pouquinho aí da nossa experiência, né? E também a gente tem um interesse que é ajudar o esporte de endurance a ficar cada vez melhor. Ó, é isso aí, pessoal. Bom, mais um episódio. A gente se vê no próximo. Obrigado. Grande abraço, pessoal. Um abraço.